Contratei-o para cuidar do meu filho, não para fazer experiências com ele. Disse Adrian Grayson, com uma voz fria como gelo, apontando para a imagem congelada no enorme ecrã de videovigilância. Clara, a jovem babá de seu filho, permaneceu completamente calma diante dele. Eu cuidei dele, Sr. Grayson, disse ela calmamente. Eu me preocupei com o seu destino. Adrian aproximou-se dela, sua figura imponente parecendo protegê-la. Chama isso cuidar? Sussurrou ele com voz zombeteira. Deixou-o sozinho, indefeso. Tirou-lhe a cadeira, o seu único apoio. E se ele, na sua impotência, tivesse caído e se magoado? Ele teria chorado, disse Clara calmamente. E eu ajudava-o a levantar-se. E tentávamos novamente. Afinal, as crianças caem, Sr. Grayson. É assim que aprendem. O meu filho não é como todas as crianças, afirmou Adrian com severidade. O que fez é desumano. Devia ter lhe dado apoio, não causar-lhe sofrimento. No canto da sala, envolto em silêncio, estava Léo, de 7 anos, na sua cadeira de rodas avançada. Ele observava a discussão dos adultos, como sempre, com uma expressão indiferente no rosto. Clara olhou diretamente nos olhos do milionário. A sua piedade não vai ajudá-lo a ficar de pé, disse ela com severidade. Nem a sua posição. E o que você viu era inevitável. Ele precisava perceber que tinha uma escolha. Necessidade, disse Adrian com um sorriso irônico. Você deixou uma criança indefesa sozinha no meio da sala. Você a forçou. De repente, a voz baixa de Léo interrompeu o discurso irado dela. Ele virou-se para Clara. Quero tentar a sorte mais uma vez. Para entender o que levou a essa situação tensa, é preciso voltar 3 semanas atrás, ao momento em que Adrian Grayson, atormentado pelo desespero, tomou uma decisão fatídica. 1 hora antes de se encontrar com Clara, ele despediu-se do seu escritório de mais um candidato, o 30º. O currículo dela era brilhante, com 3 diplomas e uma reputação impecável. Vou-me embora, Sr. Grayson, disse ela, ajeitando cuidadosamente o seu elegante casaco. É impossível continuar a trabalhar nesta situação. O rapaz não demonstra qualquer iniciativa. Adrian esfregou o nariz com cansaço. Você é especialista em psicotrauma infantil, retrucou ele. Eu pago-lhe um salário com 5 zeros. Não conseguiu encontrar uma forma de chegar até ela? O seu olhar para ele revelava uma pena mal contida. O dinheiro não compra a vontade de viver, Sr. Grayson, disse ela. E o seu excesso de proteção tirou-lhe essa vontade. Criou para ele uma jaula de luxo perfeito, onde ele não precisa ir a lugar nenhum, nem desejar nada. Até que compreenda isso, ninguém poderá ajudá-lo. Adeus. O silêncio do seu mundo estéril caiu sobre Adrian depois que ela saiu. Ele odiava todos eles pelas palavras que disseram, porque no fundo sabia que estavam certos. O seu amor, o seu sentimento de culpa eram para Léo um cobertor de penas que o sufocava. A trágica noite de outubro, 5 anos atrás, quando o seu carro derrapou na estrada molhada, deixou uma marca indelével. Adrian estava ao volante e a sua esposa Evelyn morreu instantaneamente. Léo, de 2 anos, sentado na cadeira presa atrás, saiu com apenas alguns arranhões. Mas, desde então, ele não conseguiu mais andar. Bloqueio psicossomático, diziam os médicos. E Adrian, querendo redimir sua culpa, tentava com todas as suas forças criar uma vida o mais confortável e tranquila possível para o filho. A governanta, a senhora Henderson, entrou silenciosamente no escritório. Senhor, a última candidata já chegou, informou ela. É a senhora Clara Davis. Adrian acenou com a mão. Isso faz sentido, senhora Henderson, murmurou pensativo. Elas são todas iguais. Chegam, dizem palavras doces e, 1 semana depois, vão-se embora. Seja pela minha influência, seja pela apatia de Leapova. O currículo dela é invulgar, senhor, disse a governanta com modéstia. E, talvez, diferente do que estamos habituados a ver. Talvez valha a pena dar-lhe uma oportunidade de se mostrar. Adrian suspirou profundamente, sentindo-se preso numa situação sem saída.
Está bem, chamem-na. Ao entrar, Clara causou-lhe uma impressão indelével com a sua simplicidade. Sem roupas extravagantes, sem um traço de bajulação no olhar. Ela sentou-se à sua frente e esperou discretamente. Pegando-o elegantemente da mesa, Adrian atraiu para si o currículo discreto dela. O seu currículo, menina Davis, é praticamente vazio, disse ele com um tom frio. Não há nenhuma instituição de prestígio na lista. Apenas um centro de reabilitação provincial. Que garantia tenho de que é digna de confiança e de que não vai desperdiçar o que tenho de mais valioso? Clara olhou para ele. Porque todos os melhores especialistas já foram chamados para este caso, respondeu ela calmamente. E eles não puderam ajudá-lo. O senhor não está à procura apenas de qualificações, Sr. Grayson. Está à procura de resultados. A sua honestidade era impressionante. Ousádia, disse Adrian. E o que pode oferecer que eles não puderam? Posso dizer-lhe a verdade, respondeu Clara. O seu filho está saudável, apenas assustado e habituado a ser indefeso. Não precisa de compaixão, precisa de ser encorajado a lutar. A palavra obrigar soou novamente como uma lâmina cortando os ouvidos. Obrigá-lo, repetiu Adrian. Você entende, uma criança que passou por uma tragédia terrível e perdeu a mãe? A tragédia já aconteceu há 5 anos, afirmou Clara categoricamente. E até hoje vocês obrigam-no a reviver isso todos os dias, como se ele fosse uma vítima. Criaram um oásis para ele, onde não precisa de ir a lado nenhum. Por que se daria ao trabalho, se todos fazem tudo por ele? Isso não é amor. É apenas uma forma de acalmar a vossa culpa, destruindo a vida dele. Cada palavra dela cortava-o como uma bofetada. Ele queria livrar-se dela, apagá-la da face da terra. Mas ela tinha razão. E essa verdade era insuportável. O que vais fazer? Perguntou ele, contendo com dificuldade uma explosão de raiva. Vou insistir na dedicação dele, afirmou Clara com firmeza. Vou tratá-lo como um menino normal, capaz e obrigado a andar. Não será fácil. Talvez haja lágrimas, tanto dele como suas. Mas o importante é, estão prontos para isso? Estão prontos para lhe dar uma oportunidade real? Adrian ficou em silêncio, fixando o olhar no rosto impassível dela. Nas palavras dela, sentia-se uma lógica quase cruel, uma lógica nascida do desespero em que ele próprio estava mergulhado. Está bem, Sra. Davis, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Está contratada. Mas tenha em mente que estarei de olho em si. Ao menor sinal de que irá prejudicar o meu filho, sairá imediatamente desta casa. Clara respondeu apenas com um aceno de cabeça. Eu entendo, respondeu ela suavemente. Mas o que realmente lhe faz mal não é o movimento em si, mas a sua completa ausência. O primeiro dia de trabalho de Clara na casa dos Grayson começou com a violação de todas as regras tácitas. Às 8 da manhã, ela entrou no quarto de Léo, que mais parecia uma mistura incomum de loja de brinquedos e clínica futurista. Uma parede toda envidraçada dava vista para um jardim bem cuidado, e as outras paredes estavam cobertas de prateleiras com centenas de conjuntos de construção, robôs e modelos de carros. No centro da sala, erguia-se uma cama médica complexa, onde Léo já tomava o pequeno almoço. Mais precisamente, era a jovem criada Ana que o alimentava, levando delicadamente uma colher com mingau de aveia aromático aos seus lábios. Clara ficou parada na porta, observando em silêncio o que acontecia. Léo, com uma expressão distante no rosto, estava sentado numa cadeira e abria a boca mecanicamente quando a colher se aproximava dele. Ana dizia algo suavemente, ajeitando delicadamente a toalha no peito dele. Clara deu alguns passos para dentro da sala, e a sua aparição rompeu a atmosfera tranquila da manhã. Bom dia, Léo, disse ela, mantendo a calma. Chamo-me Clara, sou a tua nova ama. O menino virou lentamente a cabeça. Os seus enormes olhos cinzentos percorreram-na sem parar e voltaram-se para o prato. Ana,
Assustada, estremeceu e levantou-se. Bom dia, senhora, sussurrou ela baixinho. Estou a alimentar o Léo. Ele não está com muita vontade de comer hoje. Clara sorriu gentilmente, mas seus olhos continuavam sérios. Ela se aproximou da empregada e se dirigiu a ela. Obrigada, Ana. Eu continuo, respondeu ela. Pode sair. Ana, com a colher na mão, ficou parada, sem acreditar no que via, olhando para Clara. Durante todo o tempo em que trabalhava, ninguém ousava interromper o ritual matinal, que era considerado quase sagrado e aprovado pelo próprio Sr. Grayson. Mas o Sr. Grayson sempre insiste que eu me certifique de que Léo comeu toda a comida, respondeu ela baixinho, como se temesse que o patrão a ouvisse através das câmaras escondidas. A partir de hoje, o Léo vai alimentar-se sozinho, respondeu Clara, mantendo um tom calmo, mas inflexível. Tirou das mãos da rapariga, que estava claramente atordoada, o prato e a colher. Não se preocupe, eu trato de tudo. Vá. Ana, lançando um olhar assustado para Léo e depois para a expressão severa de Clara, percebeu que resistir era inútil e saiu quase a correr da sala. A sala ficou em silêncio, quebrado apenas pelo som suave do relógio caro na parede. Clara colocou o prato com comida na frente de Léo e uma colher ao lado. O menino olhou para o prato, depois olhou novamente, sem qualquer pergunta nos olhos, apenas uma espera passiva, pois estava acostumado a que todos se submetessem à sua vontade e antecipassem os seus desejos. Clara sentou-se na cadeira em frente a ele. Bom apetite, Léo, disse ela, e ficou em silêncio, à espera. Passou 1 minuto, depois outro. Léo não se mexia, olhando fixamente para o mingau, como se esperasse que ele, de alguma forma, entrasse na sua boca. Ele não estava habituado a fazer esforço, mesmo para as ações mais simples. Para quê? Se sempre havia alguém por perto que podia fazer isso por ele. Não quero comer, sussurrou ele baixinho, sem levantar os olhos para ela. Era a sua reação defensiva habitual, que invariavelmente se revelava eficaz. Está bem, respondeu Clara, surpreendendo-se a si própria. Então não comas. Mas não haverá mais pequeno almoço. O almoço será a primeira refeição depois. As suas palavras soaram como se ela estivesse a falar sobre o tempo. Léo olhou para ela com surpresa. Pela primeira vez, as suas palavras não foram recebidas com as habituais ondas de persuasão, preocupação e desejo de alimentá-lo imediatamente com algo mais apetitoso. Ele olhou novamente para o prato e o seu estômago roncou baixinho. Mas vou sentir fome, disse ele, com um tom de ressentimento na voz. É o que acontece quando as pessoas não tomam o pequeno almoço, concordou Clara. Tudo bem, podes comer algo agora ou não sentir fome até ao almoço. A decisão é tua. Ao mesmo tempo, no seu escritório, localizado no outro lado da casa, Adrian Grayson observava a cena num dos 12 monitores instalados para vigilância. As suas mãos apertavam os braços da cadeira. Cada palavra dita por Clara provocava-lhe uma irritação crescente. Ele observava o seu filho, o seu pequeno bebê, sentado sozinho diante do prato, sem que ninguém demonstrasse vontade de ajudá-lo. Uma voz interior, a voz do instinto paterno, insistia em uma intervenção imediata, em apertar o botão do interfone e demitir aquela rapariga arrogante. Mas ele próprio lhe deu essa oportunidade. Aceitou as condições dela, pois todas as outras opções já não davam resultado. Adrian obrigou-se a recostar-se na cadeira, com os olhos fixos no ecrã. Léo ficou em silêncio por mais alguns minutos, lutando contra os seus conflitos internos. Por um lado, toda a sua vida ele foi prisioneiro do hábito da impotência. Por outro, a fome e a teimosia totalmente nova e incompreensível dessa mulher. Finalmente, com dificuldade, como se estivesse fazendo algo incrivelmente difícil, ele estendeu a mão, pegou a colher e cuidadosamente serviu um pouco de mingau. Os seus movimentos eram desajeitados. Parte do mingau escorregou da colher e caiu de volta no prato, mas ele ainda assim levou-o aos lábios. Clara permaneceu em silêncio.
Nem um único aplauso, nem exclamações entusiásticas, como todos tinham feito antes dela. Ela simplesmente continuou sentada, observando calmamente, dando-lhe a oportunidade de se virar sozinho. E Léo continuou a comer. Lentamente, desajeitadamente, mas sozinho. Depois do pequeno almoço, Clara retirou o prato e colocou um copo com sumo de laranja à frente de Léo. Ela colocou-o propositadamente na ponta da mesa, obrigando Léo a inclinar-se um pouco para o alcançar. O rapaz olhou para o copo e depois para Clara. "Passa-me, por favor", disse ele, pronunciando a frase que já se tornara habitual para ele. "O copo está mesmo à tua frente, Léo", disse Clara. "Pega nele, por favor. Acabaste de comer um prato inteiro de mingau, então um copo não vai ser difícil." Era um teste que Léo não esperava. Ele franziu a testa, pensativo, e ficou em silêncio novamente, esperando que ela cedesse. Mas Clara permaneceu calma, tirou um livro da bolsa e começou a ler, apenas olhando para ele de vez em quando. A situação estava a o aquecer, e Adrian, no seu escritório, sentiu a boca a secar. Ele observava o filho no ecrã, os seus lábios apertados, e sofria com ele, mas não podia se dar ao luxo de intervir. Não aguentando mais, Léo soltou um suspiro irritado e inclinou-se para a frente com dificuldade. O seu corpo, não habituado a tais posturas, resistiu. Os músculos do seu corpo ficaram tensos, mas ele estendeu a mão. Os dedos tocaram o vidro frio do copo e, com moderação, aproximou-o de si. Depois de dar um gole, Léo olhou para Clara, desafiando-a. Ela pousou o livro e sorriu gentilmente. "Olha", disse ela calmamente, "és capaz de muito mais do que pensas." O dia passou na mesma atmosfera. Clara não lhe prestava atenção. Não lia em voz alta para ele. Ela espalhou as peças de um novo construtor no chão e sugeriu que o montassem juntos. Léo recusou, alegando que não tinha as habilidades necessárias. Clara apenas deu de ombros e começou a montar, explicando o que fazia, mas sem se dirigir a ele. Depois de algum tempo, Léo não conseguiu se conter e se aproximou, começando a dar conselhos. Ao anoitecer, eles já estavam a juntar as peças de uma enorme nave espacial, que estava quase pronta. Quando Clara estava prestes a sair, não foi deixada ir pela Sra. Henderson, uma governanta idosa que trabalhava na casa desde tempos imemoriais, muito antes da chegada de Léo. Nos seus olhos, era evidente a antipatia por Clara. "Não sei o que se permite, menina", disse ela diretamente sem rodeios. "Mas passei o dia inteiro a observá-la. O seu comportamento está a magoar a criança. Ele não está habituado a ser tratado assim." Clara olhou para a mulher com uma expressão severa. "Tem razão. Ele não está habituado à independência", respondeu ela. "Ele está habituado a que todos os seus desejos sejam satisfeitos. Mas não sonha, Sra. Henderson, com o dia em que ele será capaz de cuidar de si mesmo. Não quer vê-lo feliz e a correr neste jardim." Por um momento ela ficou confusa. "Todos nós desejamos isso", sussurrou ela, já com dúvida na voz. "Mas a sua abordagem é muito radical. O Sr. Grayson não vai permitir isso." "O Sr. Grayson contratou-me precisamente para essas tarefas", disse Clara, mantendo a calma, "para fazer o que outros não tiveram coragem. Agora, se não se importa, o meu dia de trabalho terminou." Passando pela governanta, ela deixou-a perplexa. À porta, Adrian Grayson, o juiz principal da casa, já a esperava, encostado à parede com uma expressão impenetrável. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a atentamente. "Eu vi tudo o que aconteceu hoje", disse ele, finalmente. "Cada segundo. Foi realmente perigoso, menina Davis." "Deixar tudo como está é arriscado", argumentou Clara. "Hoje, pela primeira vez em 5 anos, Léo comeu sozinho e pegou o copo sozinho. Pode ser um pequeno sucesso para uma criança normal, mas para ele é um verdadeiro avanço. Você não quer impedi-lo de continuar só porque foi desconfortável para você assistir a isso?" Adrian desviou o olhar. Ele realmente se sentiu mal o dia todo,
Mas isso não mudava os factos. Ele viu como, à noite, Léo montava o quebra-cabeça com interesse, e seu rosto demonstrava mais brilho do que em todo o tempo que se passou desde... Continue, foi seu aviso monótono. Mas não se esqueça do nosso acordo. Um passo em falso e você será expulso. Clara acenou com a cabeça em concordância. Um passo em falso, Sr. Grayson, e será um regresso ao passado, disse ela suavemente. E sem esperar por uma resposta, saiu da sala, deixando o milionário na silêncio, onde as suas dúvidas lutavam com uma centelha de esperança quase imperceptível, mas ainda assim brilhante. Os dias seguintes transformaram-se numa batalha silenciosa, mas feroz, de nervos. Clara destruía metódica e persistentemente a rotina habitual de Léo, onde ele era um deus todo-poderoso. Ela já não lhe trazia os seus brinquedos favoritos das prateleiras de cima, obrigando-o a pedi-los aos criados, ou a tentar alcançá-los sozinho. Os desenhos animados agora não eram ligados assim que ele queria, e em vez disso, eram oferecidos livros ou desenhos, e Léo tinha que encontrar e pegar os lápis e o álbum sozinho. Cada ato desse tipo provocava em Léo uma onda de protesto interno. Ele usava habilmente o silêncio e o olhar magoado para manipular os que o rodeavam. Mas isso não afetava Clara. Ela permanecia calma, benevolente, mas inabalável como uma rocha intransponível. A batalha começou no quarto dia, na piscina. Na mansão dos Grayson, havia uma enorme piscina coberta com aquecimento e uma janela panorâmica com vista para o jardim. A água estava sempre na temperatura ideal, mas Léo, lembrando-se do medo que sentiu naquela noite chuvosa, recusava-se até mesmo a aproximar-se dela. Adrian, compreendendo a sua aversão, não tentou obrigar o rapaz a fazer ginástica aquática, como faziam os terapeutas anteriores. A piscina tornou-se assim mais um elemento luxuoso, mas inutilizado na vida deles. Clara levou Léo até a água. O rapaz prendeu imediatamente a respiração. "Hoje vamos nadar", disse ela, com a voz cheia de entusiasmo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Léo agarrou com força os braços da cadeira. "Não, não quero", disse ele com firmeza. "Não gosto de água, é muito molhada." "A água é sempre molhada. É a sua essência", respondeu Clara calmamente. "E essa propriedade é muito útil para as tuas pernas, porque na água quase não sentes o peso do teu corpo, o que permite que os músculos trabalhem mais eficazmente." Ela falava com ele de igual para igual, sem palavras carinhosas ou persuasivas. Isso deixava Léo desconcertado. "Não vou", disse ele mais uma vez com firmeza, virando-se. "Não tens o direito de me obrigar." No escritório, Adrian, como sempre, observava o que se passava. Sentiu um nó familiar na garganta quando viu as costas tensas do filho, os nós dos dedos brancos. O seu corpo pareceu inflamar-se com uma sensação de alarme, gritando que era preciso parar aquilo. A mão já se estendia para o botão do intercomunicador, mas, no último momento, foi detida pela lembrança das palavras de Clara. A sua piedade estava a privar o filho de uma oportunidade. Cerrando os dentes, ele ficou imóvel, condenado à dolorosa solidão do seu próprio silêncio. Em vez de discutir, Clara sentou-se na beira da piscina, tirou os sapatos e, mergulhando os pés na água azul e fresca, apreciou silenciosamente o silêncio. "Está bem, como quiseres", respondeu ela. "Então vou nadar sozinha. E tu ficas só a observar. É uma pena, claro, eu pensei que poderíamos fazer uma verdadeira caça ao tesouro pirata no fundo." Ela mergulhou na água e nadou com facilidade até a borda oposta da piscina. Seus movimentos eram graciosos e seguros. Léo, semicerrando os olhos, observava-a. Ele nunca tinha visto adultos a desfrutar da vida com tanta despreocupação. Normalmente, eles giravam à sua volta, tentando entretê-lo, mas esta mulher simplesmente nadava, sem lhe prestar a menor atenção. No seu coração, lutavam o desejo de ignorá-la obstinadamente e a curiosidade.
Clara voltou e parou na beira da borda ao lado dele. A água está maravilhosa, disse ela, sacudindo as gotas de água do cabelo. Há certeza que não queres experimentar? Vamos começar com algo simples, apenas passear na água com os pés descalços. Não consigo balançar os pés, resmungou Léo. Simplesmente não funcionam. Era a sua frase favorita, a sua defesa contra tudo o que acontecia à sua volta. Já tentaste pelo menos uma vez? Perguntou Clara gentilmente. Não apenas pensaste em tentar, mas tentaste mesmo. Agora, neste momento. Imagina que as tuas pernas são a cauda de um peixe grande. O seu olhar estava voltado para ele, de baixo para cima. O seu rosto expressava seriedade e bondade. Não havia compaixão nos seus olhos, apenas expectativa. Léo ficou em silêncio. O seu olhar caiu sobre as suas pernas imóveis, escondidas por calças leves de verão, depois na água, que refletia o céu azul. Algo se mexeu em seu coração. Talvez fosse curiosidade ou cansaço da inércia interminável. Ele permaneceu em silêncio, mas Clara percebeu um movimento quase imperceptível do dedo do pé direito dele, escondido sob o tecido das calças. Era um movimento quase imperceptível, mas sem dúvida aconteceu. Clara não deu o menor sinal de que tinha percebido. Ela sabia que uma reação muito emocional poderia destruir aquele início frágil. Bem, os peixes não estão a morder muito hoje, sorriu ela. Vamos, ajuda-me a escolher um livro para ler depois do almoço. Saindo da piscina, eles foram embora, deixando apenas ondulações na superfície da água. Mas Adrian, olhando para o monitor, viu tudo. Ele assistiu à gravação várias vezes, ampliando a imagem. Realmente, ele não se enganou. Havia movimento, mínimo, quase imperceptível, mas estava lá. E esse movimento tornou-se para ele, ao mesmo tempo, uma grande conquista e uma fonte de ansiedade avassaladora. As técnicas daquela rapariga estavam a funcionar. Mas qual era o preço? Até onde ela estava disposta a ir por causa da sua necessidade? Naquela mesma noite, Adrian chamou Marcus, o chefe da sua segurança. Marcus, um homem de meia idade com um rosto sempre calmo e a reputação de alguém capaz de obter qualquer informação, não gostava de palavras desnecessárias. Adrian estava de pé junto à janela, com o olhar fixo na paisagem escura do jardim. Marcus, preciso de reunir toda a informação sobre Clara Davis, disse ele, sem se virar. Quero saber tudo. Local de nascimento, onde foi criada, os seus parentes, a sua educação, que parece ser praticamente inexistente. Já reuni as informações preliminares, senhor, disse Marcus calmamente. A rapariga é natural de uma pequena cidade do interior. A sua família é da classe trabalhadora. O pai trabalha numa empresa local. A mãe é dona de casa. Nada de especial. Adrian virou-se para ele. Não é isso que me interessa, disse ele bruscamente. O currículo dela menciona experiência de trabalho num centro de reabilitação e quero saber mais sobre esse período. Quero saber com quem ela trabalhou, quais foram os seus resultados e os motivos da sua saída. É especialmente importante para mim saber se ela tinha pessoas no seu círculo, na família ou entre os seus amigos próximos com problemas semelhantes, traumas, deficiências motoras. Marcus ouvia com atenção, mantendo uma expressão indiferente. Acha que ela tem um motivo pessoal, senhor? Acrescentou ele. Não quero que exista a menor possibilidade de ela usar o meu filho como palco para o seu drama pessoal, disse Adrian com severidade. Ou que as suas ações não sejam ditadas pelo profissionalismo, mas por algum passado traumático. Preciso saber a quem confiei meu filho. Descubra tudo e espero seu relatório o mais rápido possível. Será feito, senhor. Marcus assentiu e, sem emitir um som, saiu do escritório. Ficando sozinho, Adrian aproximou-se da mesa e voltou a reproduzir a gravação da piscina. Ele olhou para o rosto do filho, para o movimento quase imperceptível do dedo, e foi tomado por sentimentos contraditórios. Esperança e medo pareciam rasgá-lo por dentro.
Ele deu um passo no gelo escorregadio, e agora o único caminho era seguir em frente, sem saber o que se escondia atrás do próximo passo, terra firme ou um abismo gelado. Passou uma semana e a mansão dos Grayson, outrora repleta de um silêncio majestoso, estava envolta numa nova tensão quase imperceptível. As mudanças em Léo eram evidentes para todos. O seu olhar perdeu a apatia, substituída primeiro por teimosia e depois por lampejos de interesse vivo. Ele ainda passava a maior parte do tempo na poltrona, mas agora ela se tornara uma poltrona de investigador, e não um lugar para a inércia. As suas perguntas tornaram-se cada vez mais frequentes e refinadas, passando de simples monossílabos a perguntas elaboradas e profundas. Certa vez, num dia ensolarado, Clara levou-o ao jardim. Pararam junto a um carvalho majestoso, cujos galhos poderosos criavam sombra sobre o gramado perfeitamente cuidado. Clara não tocou no assunto das pernas dele nem dos treinos. Ela apenas partilhou memórias da sua infância numa pequena cidade, dos dias felizes passados com os amigos, da construção de cabanas e de trepar às árvores. Léo, sem tirar os olhos da casca áspera do carvalho, ficou em silêncio por um longo tempo. "E tu também subias em árvores", disse ele, e as suas palavras soaram mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Um sorriso surgiu no rosto de Clara. "Claro", concordou ela. "E caí várias vezes, contusões, arranhões nos joelhos, tudo isso era inevitável. Mas era divertido." Léo franziu a testa, refletindo sobre as palavras dela. Na sua visão do mundo, cair era algo absolutamente inaceitável, uma catástrofe que precisava ser evitada a todo custo. "Cair não é divertido", argumentou ele. "É doloroso. O meu pai sempre diz que eu não devo cair sob nenhuma circunstância." "O teu pai ama-te muito e preocupa-se contigo", disse Clara suavemente. "Mas saiba, Léo, que para se tornar forte, às vezes é preciso primeiro passar por fracassos. É assim que o mundo funciona. Não se pode alcançar o sucesso sem enfrentar dificuldades. Não se pode aprender a andar de bicicleta sem cair nenhuma vez." Ele sentiu que ela estava a falar com ele de igual para igual, e isso era uma sensação completamente nova para ele. Pela primeira vez na vida, ele estava a conversar com alguém que não o via como uma estatueta de porcelana frágil. O seu olhar caiu sobre as mãos, que estavam pousadas nos joelhos. "E o teu irmão? Ele também já caiu?" perguntou ele de repente. Clara ficou paralisada. O seu sorriso adquiriu um tom quase imperceptível de tristeza. Ela nunca falava sobre o irmão. Léo, com a sua capacidade infantil de perceber detalhes, obviamente captou algum fragmento da conversa dos empregados. "Sim, Léo", sussurrou ela após um silêncio. "E ele também já caiu." Ela não continuou a conversa, e o menino não fez mais perguntas. No entanto, uma nova e mais profunda ligação se estabeleceu entre eles, nascida dessa misteriosa omissão. Naquela mesma noite, Marcus, segurando uma pasta fina, entrou no escritório de Adrian. Ele a colocou cuidadosamente sobre a mesa de madeira polida, e Adrian, impaciente, abriu-a. O relatório elaborado por Marcus era conciso e objetivo, como sempre. No entanto, por trás das suas linhas contidas, escondia-se toda uma história cheia de drama. Clara Davis tinha realmente um irmão mais novo chamado Daniel, 3 anos mais novo que ela. Aos 8 anos, ele caiu de uma árvore que crescia no terreno da sua pequena casa. Os médicos não encontraram ferimentos graves, diagnosticando contusões e susto forte, sem fraturas ou lesões na coluna vertebral. No entanto, tal como Léo, Daniel perdeu a capacidade de andar. Os especialistas locais mostraram-se impotentes, atribuindo isso a um choque psicológico. O relatório preocupava cada vez mais os pais. Simples trabalhadores, eles ficaram desesperados. Eles cercaram o filho com o mesmo cuidado absorvente que Adrian. Mas Clara, de 15 anos, agiu de forma diferente. Convencida de que o irmão não precisava de pena, mas sim de uma atitude decisiva, ela lutou contra os pais, insistindo para que deixassem de ceder à fraqueza dele.
Clara obrigava Daniel a fazer exercícios que encontrava em livros, sem dar atenção às lágrimas e aos caprichos dele. As pessoas à sua volta, vizinhos e médicos, consideravam-na impiedosa. Na documentação, havia trechos do depoimento do psicólogo da escola, que expressava preocupação com a obsessão doentia da jovem paciente. Adrian foi tomado por uma sensação de frio que lhe percorreu as mãos. Ao ler, ele não via Clara, mas o seu próprio reflexo, como se estivesse a observar de fora. Nele, os seus próprios medos e esperanças eram claramente visíveis. E então chegou o final desta história. Após quase um ano de luta árdua, apesar dos prognósticos dos médicos e das objeções dos pais, Daniel deu o seu primeiro passo. Os métodos de Clara, embora controversos, revelaram-se eficazes. O menino levantou-se. Este acontecimento deveria ter sido um triunfo, mas não houve triunfo. 2 meses após a recuperação, Daniel, de 10 anos, adoeceu enquanto brincava com os amigos à beira do rio. A constipação rapidamente se transformou em pneumonia grave e, 1 semana depois, a vida do menino chegou ao fim. Adrian fechou a pasta e um silêncio sepulcral tomou conta do escritório. A informação não lhe trouxe alívio. Pelo contrário, agravou a sua angustiante dúvida. Clara não era uma vigarista nem uma investigadora insensível. Era uma pessoa que, em tempos, tinha vencido, mas acabou por ser derrotada. Conseguiu salvar o irmão da invalidez, mas não da própria vida. Agora ela estava diante do seu filho, Léo. Será que ela queria repetir o mesmo sucesso? Ou era uma tentativa de redimir a culpa por não ter conseguido proteger o irmão depois de tê-lo colocado no caminho da recuperação? E a sua confiança era uma demonstração de força ou um desejo desesperado de mudar o passado? Ao rever as gravações das câmaras de vigilância da semana anterior, ele via Clara repetidamente, esperando pacientemente que Léo recolhesse os lápis espalhados. A sua calma imperturbável ao ver as tentativas infrutíferas dele de alcançar o livro, agora não lhe causava medo, mas sim lembranças tristes de outra tragédia mais antiga. Quando Clara estava prestes a sair, tarde da noite, ele a encontrou no hall. A sua expressão era séria e o rosto estava pálido de tensão. "Senhorita Davis, se não estiver ocupada, pode me dar 1 minuto?" disse ele. Clara parou. Seu olhar, como sempre, mantinha a calma e a franqueza. "Sim, Sr. Grayson." Adrian aproximou-se dela. Dezenas de perguntas se aglomeravam em sua cabeça. Ele ansiava por falar, compartilhar tudo o que descobriu. Mas ele se conteve. "Eu só queria perguntar", começou ele, fixando o olhar no rosto dela, como se tentasse ver até mesmo a menor rachadura em sua máscara impenetrável. "Alguma vez sentiu a perda de alguém próximo?" A sua imperturbabilidade vacilou por uma fração de segundo, e uma sombra quase imperceptível de dor passou pelos seus olhos, fazendo Adrian sentir-se desconfortável por um instante. Mas foi apenas uma sensação passageira, e ela imediatamente se recompôs. "Acho que todos passam por uma perda na vida, pelo menos uma vez, Sr. Grayson", disse ela com voz calma. "O importante é o que aprendemos com isso. Boa noite." Ela saiu, deixando-o em silêncio, com essa frase pairando no ar. E Adrian percebeu que sua aprovação estava apenas começando. Confiando no seu filho, ele depositou esperanças numa mulher cujo coração abrigava tanto o milagre da cura, quanto a dor insuportável da perda. Agora ele precisava descobrir o que era mais forte nela. O conhecimento sobre o passado de Clara não trouxe paz a Adrian. Pelo contrário, transformou-o num homem desconfiado e eternamente tenso. Ele ordenou que Marcos reforçasse discretamente a vigilância sobre Clara. Agora, Adriano precisava saber não apenas o que acontecia no quarto da criança e no jardim, mas também cada passo dela fora de casa. Ele estava obcecado em encontrar confirmação para seus temores mais sombrios, que Clara agia movida pelo sentimento de culpa e não pelo dever profissional. A luta interna de Adriano o deixava cada vez mais exausto. Durante o dia,
Ele notava o progresso indubitável do filho, mas, à noite, relia repetidamente o relatório sobre a tragédia que se abateu sobre a família Davis, e cada frase provocava nele uma angústia aguda e penetrante. Ao mesmo tempo, uma união secreta crescia entre Clara e Leo. Ambos compreendiam instintivamente que o controle total de Adrian estava a atrasar o processo. As suas aulas tornaram-se o seu pequeno mundo secreto. Nas profundezas da enorme mansão, no terraço mais isolado, escondido da maioria dos olhares por densas videiras, começava a sua verdadeira atividade, livre de olhares indiscretos. Tudo começou com exercícios básicos que Clara demonstrava a Leo. "Olha", disse ela, sentando-se no chão em frente à cadeira dele. "Imagina que as tuas pernas estão a dormir há muito tempo. É preciso acordá-las. Vamos tentar. Concentra-te nos músculos das pernas e tenta contraí-los, como se quisesse cerrar o punho, mas com a perna." Leo olhou para suas pernas. Elas pareciam não lhe pertencer, como se não lhe obedecessem. Ele tensionou todas as suas forças, cerrou os punhos, franziu a testa, tentando fazê-las mover-se, mas sem sucesso. "Não consigo", disse ele com desespero na voz. "As minhas palavras não têm efeito sobre elas." "Não tenha medo", respondeu Clara calmamente. "Elas apenas perderam o hábito. O cérebro ainda se lembra de como fazer. Só precisa ser orientado. Vamos tentar de outra forma." Ela colocou as pernas dele nos seus joelhos e começou a massagear, a alongar os músculos rígidos, que há muito não eram exercitados. As suas mãos eram fortes e hábeis. "Tenta agora", insistiu ela. "Eu vou ajudar-te, vou empurrar o teu pé para cima e tu tenta resistir. Imagina que estás a carregar no pedal de um carro desportivo." Tudo se transformou num jogo, e Leo, entusiasmado com o processo, resistia cada vez mais. Tudo começou com movimentos quase imperceptíveis, mas, com o tempo, os seus esforços tornaram-se cada vez mais evidentes. Ele sentia uma força há muito esquecida despertar nas pernas, e era uma sensação nova e estimulante. O segredo do sucesso deles foi andar com as mãos. Clara descobriu isso num livro, onde afirmava que isso fortalece todo o corpo e desenvolve o sentido de equilíbrio. Ela colocou tapetes macios no chão da varanda. "Então, capitão", ordenou ela, "hoje vamos treinar a andar como caranguejos. É muito bom para as costas e os braços, pois eles precisam de ser fortes para sustentar as pernas no futuro." Com muito cuidado, ela ajudou-o a sair da cadeira e a pousar no chão. Esse passo, por si só, já era um grande sucesso. Leo não tocava o chão há anos. Ele estava sentado numa esteira macia, olhando com surpresa para as palmas das mãos. Clara sentou-se ao lado dele. "Não é nada complicado", disse ela. "Basta apoiar as mãos e os calcanhares e tentar levantar o corpo do chão. É só isso." Ela demonstrou o exercício com facilidade. Leo tentou repeti-lo, mas as suas mãos tremiam e o corpo parecia pesado e imóvel. Ele conseguiu se afastar do tapete apenas alguns centímetros. Depois caiu novamente. Em vez de lágrimas, uma expressão obstinada e determinada apareceu no seu rosto. "Quero mais", disse ele. Os seus encontros secretos aconteciam todos os dias. Clara sabia muito bem que Adrian a observava e fazia questão de dar aulas oficiais, em locais bem visíveis para distrair a atenção dele. Lendo livros para Leo na sala de estar ou desenhando no quarto das crianças, ela criava apenas a aparência de uma vida normal, enquanto o seu verdadeiro trabalho, oculto, continuava em segredo. O momento decisivo chegou no final da segunda semana. Como sempre, eles estavam no seu terraço secreto. Leo já se movia com bastante segurança com as mãos, batendo as pernas de forma engraçada. Clara, sentada nos degraus, observava os seus movimentos. "E agora vem a tarefa mais difícil", anunciou ela. "Tenta levantar-te. Não tenhas medo. Eu estou aqui." Ela aproximou-se e ofereceu-lhe as mãos. "Senta-te bem em cima de mim", disse ela.
e tenta empurrar-te com os pés no chão. Basta transferir o peso do teu corpo para eles, pelo menos por um instante. Léo olhou para ela e depois para os seus pés. No seu coração, travava-se uma luta feroz entre o medo e o desejo. Ele apertou as mãos dela. As suas palmas estavam cobertas de suor. Tenho medo de cair, sussurrou ele quase inaudível. Não vou deixar-te cair, afirmou Clara com firmeza. Vou segurar-te. Confia em mim, Léo. Acredita na tua força, tenho a certeza de que é forte o suficiente. O rapaz suspirou profundamente e, fechando os olhos, tentou levantar-se. Ele tensionou todos os músculos, apoiando-se nas mãos de Clara. As pernas tremeram, os joelhos estavam prestes a ceder, mas por um instante, que pareceu uma eternidade, ele se soltou do chão. Ele estava de pé, inseguro, com dificuldade para manter o equilíbrio, apoiando-se em Clara, mas ele estava de pé. Um brilho de surpresa, entusiasmo e um lampejo genuíno de descrença passaram por seus olhos. Estou de pé, ele sussurrou. Clara, estou aqui. Adrian estava sentado no escritório, a ver os relatórios de Marcos. Nada de anormal. Clara estava a ter um dia normal. Encontrou-se com uma amiga. Fez compras. Mas, no fundo, Adrian estava inquieto. Sentia que algo estava errado, que algo lhe escapava. Ao mudar a atenção para as câmaras de vigilância em tempo real, viu o quarto das crianças e a sala vazios. Depois de percorrer rapidamente todas as câmaras disponíveis, Adrian percebeu que eles tinham desaparecido. O pânico apertou-lhe a garganta. Ele já tinha estendido a mão para o botão de alarme, mas logo se lembrou da velha câmara no quintal, que raramente ligava. Ela não era usada há muito tempo e estava parcialmente coberta por videiras. Ele ligou o dispositivo. A imagem estava desfocada, mas ele distinguiu duas figuras no terraço distante, Clara e Léo, e ao lado deles estava o seu filho. Adrian ficou paralisado, com medo até de respirar. Ele observava o seu filho, o seu menino pequeno e indefeso, de pé, com as próprias pernas. A alegria que o invadiu foi tão forte que ele não conseguiu conter as lágrimas. Mas imediatamente se seguiu uma nova onda de medo, ainda mais avassaladora do que antes. Eles agiram em segredo, enganando-o. Aquela mulher não estava apenas a colaborar com o seu filho, ela estava a conspirar com ele contra ele. Uma sensação de traição e alienação tomou conta dele. Ele não era mais o centro do universo do seu filho, mas apenas um observador externo, mantido à margem. A raiva e a mágoa se misturaram com a alegria, criando uma mistura venenosa. Ele estava confuso, sem saber o que fazer. Correr para abraçar o filho, ou invadir a casa e expulsar aquela mulher que roubou o momento mais importante da vida dele. Ele continuou sentado em frente ao monitor, atormentado por um conflito interno. Em vez de fazer cenas, Adrian escolheu outro caminho. A tática da presença sufocante. Ele reorganizou a sua agenda, aparecendo com mais frequência em casa em horários inesperados, como se por acaso estivesse a passar por onde Clara e Léo estavam. Ele podia entrar de repente na sala onde eles estavam a brincar, alegando que tinha esquecido uns papéis, ou juntar-se a eles no jardim, oferecendo-lhes limonada. Cada uma das suas aparições tinha um tom de suspeita educada, mas insistente. Um sorriso brilhava nos seus lábios. A sua voz era calma, mas os seus olhos, como raios penetrantes, examinavam continuamente tudo ao seu redor, procurando qualquer indício da sua conspiração secreta. Clara e Léo sentiram essa mudança instantaneamente. As suas atividades secretas no terraço tornaram-se praticamente impossíveis. A atmosfera doméstica ficou pesada, o ar parecia congelado. Por que é que o pai está sempre aqui? Perguntou Léo baixinho, quando ficaram sozinhos na biblioteca. Antes ele trabalhava sempre no escritório. Clara pousou o livro que estavam a ler. Acho que o teu pai está muito preocupado contigo, sussurrou ela. E ele quer saber se está seguro comigo. Mas ele está a atrapalhar-nos, afirmou Léo, orgulhosamente envergonhado.
Não podemos sair para o nosso terraço. Estou ansioso para experimentar novamente como é estar de pé. Havia novos tons na sua voz. Notas de impaciência e irritação. Já não havia a apatia que o caracterizava até então. Uma vontade forte havia surgido e se enraizado nele. Nós vamos encontrar uma maneira, afirmou Clara com firmeza. Os verdadeiros espiões sempre encontram uma saída, só precisamos ser mais espertos. Este jogo de espiões aproximou-os ainda mais, levando-os a desenvolver uma linguagem especial de comunicação, sinais silenciosos e olhares rápidos e penetrantes. Léo, que antes nem conseguia pegar um copo sozinho, agora pensava com entusiasmo em como distrair o pai ou os criados para que eles tivessem alguns minutos livres para encontros secretos. Adrian, decidindo agir diretamente, esperou por Clara à noite, quando Léo já estava dormindo. Convidou-a para o seu escritório, onde, antecipando a conversa, já estavam preparados 2 copos e uma garrafa de vinho requintado. Clara, no entanto, preferiu recusar a oferta. Senhorita Davis, gostaria de falar sobre Léo, disse Adrian, acomodando-se na sua enorme poltrona de couro. Vejo mudanças positivas, não posso negar. Ele tornou-se mais ativo, mais interessado. Léo é um rapaz muito forte, respondeu Clara laconicamente, sem mudar de postura. Ele só precisava de encontrar a fé em si mesmo. Sem tirar os olhos dela, Adrian tomou um gole de vinho. Ou ele só precisava de alguém que já tivesse passado por isso, disse ele lentamente, fazendo uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Alguém que entenda o que significa quando uma pessoa próxima não consegue andar. Ele preparava-se para qualquer manifestação de emoção, constrangimento, raiva, negação. Mas Clara manteve a calma. A experiência sempre é útil no trabalho, Sr. Grayson, respondeu ela calmamente. Seja ela minha ou de outra pessoa. Afinal, o importante é o resultado. A calma dela o irritava. Ele ansiava por tirar essa máscara dela, fazê-la abrir seus sentimentos, mostrá-los como realmente eram. Se essa experiência se transformar em tragédia, disse ele diretamente, violando todas as normas da etiqueta comercial. Se você está a tentar corrigir os erros do passado no meu filho. O silêncio pairou no ar, até que Clara se aproximou da enorme janela e fixou o olhar no jardim noturno, iluminado por holofotes. O meu irmão não morreu por ter começado a andar. Ela finalmente sussurrou, sem se virar para ele. Ele foi levado por uma doença da qual nenhum bebê está imune, seja ele capaz de andar ou não. E o facto de ele ter passado o último ano da sua vida de pé, e não preso a uma cama, de ter podido voltar a correr com os amigos e sentir-se saudável, para mim não é um erro, mas a minha única vitória. Ela virou-se e encontrou o olhar dele. Não havia mais nenhuma dúvida nos olhos dele. Apenas uma convicção firme e conquistada, com muito sofrimento. Não estou a tentar consertar nada, Sr. Grayson, acrescentou ela. Só sei que ficar sentada e triste não é solução. É apenas uma forma de acalmar o meu coração. Não tem medo pelo Léo, tem medo de voltar a sentir-se culpada. Mas a sua culpa está a afogá-lo, e eu estou a tentar dar-lhe a oportunidade de respirar. Ao sair do escritório, ela deixou Adrian num estado de profunda confusão. As suas palavras, como fragmentos de vidro, atingiram-no no coração. Ele estava realmente com medo. Medo de que, se algo acontecesse com Léo após a sua recuperação, ele não suportaria esse peso. O seu excesso de proteção não passava de uma forma de se proteger do seu próprio sofrimento. No dia seguinte, o seu pior medo se tornou realidade. Léo se opôs abertamente à sua vontade pela primeira vez. Durante o jantar, Adrian, como de costume, partilhou com o filho a notícia de um novo jogo de computador que tinha encomendado para ele. Era um jogo tático complexo, que podia ser jogado sem sair do lugar. Obrigado, pai, disse Léo de repente. Mas não preciso de um jogo novo. Adrian, surpreendido pela inesperada resposta, ficou em silêncio. E o que é que tu queres, miúdo? Perguntou ele sem deixar de sorrir. Léo olhou para Clara, que lhe acenou encorajadoramente com a cabeça, e voltou-se para o pai.
Quero ir à piscina a sério, declarou ele com determinação. De verdade com a Clara. A raiva distorceu o rosto de Adrian, e o sorriso desapareceu. Ele olhou para Clara, com indignação evidente nos olhos. Tinha sido ideia dela, ela o incitou. Léo, já discutimos isso. Começou ele, a voz suave, mas com um tom metálico. A água pode ser perigosa. Ainda é muito cedo para ti. Não é cedo demais, insistiu o menino, com uma confiança na voz que Adrian nunca tinha notado antes. A Clara acha que estou pronto e eu confio na opinião dela. Era uma rebelião aberta. O seu filho, o seu menino dócil e obediente, tinha escolhido não ele, mas aquela mulher estranha. Adrian sentiu pânico, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Estava a perder o controle não só sobre o desenrolar dos acontecimentos, mas também sobre o próprio filho. E naquele momento, ele percebeu que não podia mais permanecer um observador passivo. Ele precisava agir. A resposta de Adrian foi rápida e implacável como uma lâmina de aço. Não conseguindo proibir, ele decidiu assumir o controle da situação, liderando o processo e estabelecendo total autoridade sobre ele. Ele pretendia fazer um teste público para Clara, para provar a ela o que era especialmente importante para ele, a si mesmo, que as abordagens dela eram perigosas e pouco profissionais. Na manhã seguinte, Adriano foi levado à sala onde Clara já estava a conversar com o menino sobre o desejo dele de ir à piscina. Adriana vestia um fato impecável, mas sua expressão era séria. Muito bem, disse ele sem hesitar, e suas palavras fizeram Clara e Léo estremecerem. Tu queres ir à piscina, Léo. Tu tens de ir. Hoje mesmo. Mas só se... Ele pensou por um momento, lançando-lhes um olhar penetrante. A nossa sessão será realizada com a participação de um especialista, acrescentou ele. Convidei o Dr. Albright, o fisioterapeuta mais renomado do país, que avaliará o seu estado e dará instruções específicas sobre a segurança dos exercícios para a menina Davis. Clara percebeu imediatamente a sua intenção. Era uma armadilha planeada. O Dr. Albright era conhecido por ter uma abordagem extremamente conservadora ao tratamento. Era um defensor da reabilitação gradual e cautelosa e categoricamente contra quaisquer experiências psicológicas. Adriana, por sua vez, estava interessada em que um especialista de renome desacreditasse publicamente os seus métodos. Como quiser, Sr. Grayson, respondeu Clara calmamente, embora o seu coração se apertasse com a surpresa. Terei todo o prazer em ter em conta a opinião de um especialista. Léo franziu a testa, sem compreender totalmente todas as nuances do jogo dos adultos, mas sentindo que o pai estava a tentar proibir-lhe algo. Para que precisamos de um médico? Perguntou ele. Eu tenho a Clara. A Clara não é médica, Léo, disse Adrian bruscamente. E eu quero ter a certeza de que estás bem protegido. Não vamos falar mais sobre isso. 2 horas depois, todos se reuniram à beira da piscina. O Dr. Albright, um homem de cabelos grisalhos, vestido com um fato formal e que transmitia importância, já os esperava. Ele olhou para Clara, que estava vestida com um simples fato desportivo, com uma dúvida evidente. Adrian, desempenhando o papel de pai carinhoso e juiz imparcial, estava ao lado dela, embora no fundo soubesse muito bem que era o promotor nesta situação informal de julgamento. Então, menina Davis, começou o doutor Albright, com voz benevolente, o Sr. Grayson contou-me a situação. A senhora acredita que os problemas do rapaz são exclusivamente psicológicos e está a tentar acelerar a sua reabilitação. É uma decisão muito corajosa, embora pouco convencional. Na minha opinião, o Léo precisa de recuperar a confiança no seu corpo, disse Clara, corrigindo-o. E para isso, ele precisa de agir, não apenas esperar pelo melhor. Já, comentou o médico com um sorriso irônico. Mostre-nos o que pretende fazer. Eu estarei a observar. Clara aproximou-se de Léo, que se encolhia na cadeira sob o peso dos olhares fixos dos homens.
Ela sentou-se à sua frente, agachando-se para que os seus olhares se encontrassem ao mesmo nível, sem prestar atenção aos outros. Léo, não penses neles, sussurrou ela. Somos só nós e a água. Lembras-te do que falamos sobre piratas? Hoje vamos mergulhar em busca de tesouros. Estás pronto? O menino olhou com dúvida para o pai e para o médico, depois para Clara. No olhar dela, ele não viu medo, apenas a mesma determinação de antes. Ele acenou com a cabeça mais lentamente. Clara ajudou-o a vestir a roupa de banho e cuidadosamente colocou-o na água, segurando-o firmemente pelas costas. Adrian, tenso, inclinou-se para a frente. Primeiro, sente a água, disse Clara, conduzindo-o lentamente pela piscina. Ela é sua aliada, ela o sustenta. Tente relaxar as pernas, deixe-as mover-se livremente. O Dr. Albright, de braços cruzados sobre o peito, estava parado ao lado da piscina, com uma expressão de desaprovação no rosto. Isto é tudo muito bonito, claro, mas não vejo nenhum efeito terapêutico nisto, disse ele em voz alta, dirigindo-se a Adrian. Isto é apenas diversão. O rapaz precisa de um conjunto de exercícios bem estruturados, não destes jogos. Clara fingiu ignorância, como se não o tivesse ouvido. Agora, Léo, vamos repetir o que fizemos no terraço, sugeriu ela. Tenta empurrar com os pés nas minhas mãos e dar um pequeno impulso. Ela estendeu as mãos para os pés dele. Léo, ganhando confiança, deu alguns passos. Na água, o movimento era muito mais fácil. Ótimo, disse Clara com um sorriso. Agora vem a parte mais emocionante. O tesouro. Do bolso, ela tirou um brinquedo especial para a piscina, um anel de borracha pesado, e, jogando-o no fundo, mandou-o para o meio da parte rasa. A tarefa do pirata é retirá-lo do fundo do mar, disse ela. Adrian ficou paralisado, incapaz de conter a repulsa. Era demais obrigar uma criança a mergulhar. Ele queria intervir, mas o doutor Albright, como se tivesse percebido sua intenção, impediu-o com um gesto. O olhar do médico brilhou com interesse profissional. Quero ver isso, sussurrou ele. Léo encontrou o olhar de Clara. Estarei ao seu lado a cada segundo, disse ela. Juntos vamos respirar fundo e mergulhar na água. Assim que tocar no anel, vamos subir imediatamente. Aceita? Léo hesitou por um instante, mas a emoção venceu o medo. Ele acenou com a cabeça. Inspirem, ordenou Clara. Inspiraram profundamente e, fundindo-se com as ondas, mergulharam na água. Adrian agarrava-se com tanta força à borda que os nós dos dedos ficaram brancos. Os segundos pareciam uma eternidade. E, finalmente, eles emergiram. Léo tossia, expelindo água, mas segurava com força um anel de borracha na mão. Seu rosto estava iluminado por um sorriso tão triunfante que Adrian nunca tinha visto nada parecido. Consegui, disse ele com alívio, entregando o anel a Clara. Consegui recuperar o tesouro. O Dr. Albright ficou pensativo, em silêncio por um longo tempo, olhando atentamente para o menino. Que força de vontade incrível, disse ele finalmente, voltando-se para Adrian. Nunca vi nada assim. Do ponto de vista científico, as suas ações são loucas, mas o efeito é óbvio. Ele ouvia, mas as palavras não chegavam até ele. O seu olhar estava fixo no rosto do filho, radiante de felicidade, molhado de lágrimas, e ele sentiu o seu mundo desmoronar-se. Ele queria convencer a si mesmo e aos outros de que Clara estava errada, mas, em vez disso, tornou-se testemunha da sua vitória. E essa vitória não era dele. Ele estava novamente fora do barco sozinho. A inveja e a raiva o dominaram com uma força nova e insuportável. Na conversa difícil que se seguiu à noite, o doutor Albright partiu, deixando Adrian com uma conclusão ambígua. Por um lado, ele observou um progresso psicológico impressionante. Por outro, enfatizou o perigo dos possíveis riscos. Está a brincar com o fogo, Sr. Grayson, advertiu ele ao despedir-se. Essa insistência pode resultar em desastre. A criança pode fechar-se ainda mais em si mesma se não alcançar o sucesso.
Aconselho-o a voltar aos métodos tradicionais e comprovados de terapia. Essas palavras foram como uma tábua de salvação para Adrian, que se agarrou a elas para tentar se livrar da culpa que o invadia. Chamou Clara ao seu gabinete, com uma expressão indiferente e severa. A partir de hoje, todos os exercícios arriscados estão cancelados, disse ele diretamente. Nada de piscina, nada de tentar levantar-se. Vamos passar para atividades tranquilas. Leitura, desenho, jogos educativos. A sua tarefa, Sra. Davis, é manter o Léo de bom humor. Nem mais, nem menos. O desespero era visível nos olhos de Clara quando ela olhou para ele. Sr. Grayson, o senhor não compreende. Começou ela. Está a tirar-lhe a confiança em si mesmo. Ele acabou de ganhar confiança. Agora não é a altura de parar. Isso seria uma violação de todas as suas esperanças. Expor o Léo a um risco injustificado seria uma traição, retrucou Adrian. Consultei um especialista e a minha decisão está tomada. Ele é meu filho e eu sou responsável por ele. A sua função é seguir as minhas instruções. Se não está de acordo, sabe onde me encontrar. Ele foi categórico. E toda a discussão se tornou inútil. Clara percebeu que tinha sido derrotada. A parede de medo que ela tentara derrubar com tanto esforço ergueu-se novamente e ficou ainda mais impenetrável. O dia seguinte foi um verdadeiro teste para Clara. Ela tentou seguir todas as instruções. Trouxe novos livros, tintas, mas Léo permaneceu indiferente. Ele sentava-se na cadeira, de costas para a janela, e ficava em silêncio. O seu entusiasmo recente, toda a sua energia nova, pareciam ter evaporado. Ele estava a voltar a ser aquele boneco indiferente que era antes de ela aparecer. Léo, que tal lermos algo sobre dinossauros? Sugeriu ela, tentando despertar o seu interesse. Não quero, respondeu ele, sem mudar de posição. Então, talvez possamos montar um castelo com o construtor? Não quero. No final da noite, ele não aguentou mais. Por que é que não brincamos mais? Perguntou ele, com a voz entrecortada pelas lágrimas. O pai proibiu tudo. Ele acha que eu não consigo. Ele simplesmente não acredita em mim. Clara sentou-se ao lado da cadeira dele. O teu pai está apenas muito preocupado em perder-te, acrescentou ela gentilmente. E eu tenho medo de ficar preso nesta cadeira para sempre, gritou Léo, com a voz trêmula de desespero. Tu prometeste apoiar-me, mas acabaste por me enganar. As palavras dele atingiram Clara no fundo da alma. Ela olhou para o menino chorando e percebeu que Adrian, ao tentar proteger o filho, estava a causar-lhe um dano irreparável. Ele estava a privá-lo de algo inestimável, que não se pode comprar com dinheiro, a vontade de viver. Naquele momento, Clara tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ficou claro para ela que os métodos convencionais não ajudariam. Era preciso algo radical, algo que fizesse Adrian enxergar não os seus medos, mas o verdadeiro potencial do seu filho. Ela sabia que seria demitida. Previa acusações de crueldade e desumanidade, mas também tinha certeza de que esse era o único caminho para Léo. Ela estendeu a mão e pegou a dele. Não te enganei, Léo, disse ela calmamente. E não vou parar. Mas amanhã teremos o teste mais difícil. Será muito difícil e um pouco assustador. Preciso que confies em mim. Completamente. Mesmo que aches que estou a agir errado, tu vais conseguir. As lágrimas impediam Léo de ver o rosto dela. Mas nos olhos dela ele viu tanta determinação que o seu próprio medo deu lugar à determinação. O que vamos fazer? Sussurrou ele. Amanhã vamos provar ao teu pai que tu não és uma flor indefesa, mas um verdadeiro guerreiro, disse Clara. Vamos convencê-lo da tua força, mas para isso, precisas de dar o primeiro passo, o mais importante do teu caminho. Mas decisivo. Ela olhou para ele, esperando ansiosamente pela sua resposta. E Léo, um menino que finalmente se libertara do medo, acenou lentamente com a cabeça. Estava a chegar à última e decisiva fase da sua aliança secreta. No dia seguinte,
Clara levou Léo para uma sala de estar espaçosa, sabendo que Adrian, como de costume, estaria a observá-los através das câmaras no seu escritório. Ela sentou Léo num grande sofá macio, localizado no centro da sala, e, para chamar a sua atenção, pegou no seu brinquedo favorito, um modelo de carro de corrida, presente do pai, e colocou-o numa prateleira alta acima da lareira, do outro lado da sala. Entre eles, havia uma distância de dezenas de metros. "Aqui está o teu prêmio, Léo", disse ela calmamente, mas de forma a que as suas palavras fossem claramente captadas pelos microfones ocultos. "O caminho para ele passa apenas por ti." Isso foi a gota de água para Adrian. Sem dizer uma palavra, ela empurrou a cadeira de rodas de alta tecnologia para fora da sala, deixando-o sozinho com o espaço vazio. Ele estava preso, separado do seu objetivo, da segurança, por um enorme intervalo vazio. A raiva tomou conta de Adrian, fazendo-o levantar-se da cadeira e derrubar a chávena de café. Ele olhou para o ecrã, o rosto contorcido de raiva ao ver o filho, sozinho e confuso, e aquela mulher que se deleitava com o seu sofrimento. Adrian saiu do escritório, consumido por uma fúria desenfreada. Ele invadiu a sala de estar como um furacão. Clara, sem recuar, ficou na porta bloqueando-lhe o caminho. Léo, no sofá, estremeceu assustado com o grito do homem. Nesse exato momento, ocorreu o diálogo que começou com a réplica gelada de Adrian. "Contratei-a para cuidar do meu filho, não para fazer experiências com ele", rosnou ele com voz ameaçadora. Clara suportou a sua raiva em silêncio, sem mudar de posição. "Eu cuidei dele, Sr. Grayson", respondeu ela. "Eu me preocupei com o seu destino." Dando um passo em direção a ela, Adrian cobriu a sua frágil figura com a sua sombra. "O futuro que quase destruíram", sussurrou ele. "O que fizeram foi cruel. Devia tê-lo ajudado, não causado sofrimento." Ele tentou empurrá-la para se lançar sobre o filho, mas ela permaneceu firme no lugar. "A sua piedade não o ajudará a levantar-se", afirmou ela com dureza, olhando-o diretamente nos olhos. "E o que você viu era inevitável." "Necessidade", disse Adrian com um sorriso irônico, a voz rouca. "Deixaram uma criança indefesa sozinha no meio da sala, condenaram-na a..." Ele não conseguiu terminar a frase. A voz baixa, mas surpreendentemente determinada de Léo, fez os dois calarem-se. O menino, sentado na beira do sofá, cerrou os punhos e olhou não para o pai, mas para Clara. "Vou tentar de novo", disse ele. As palavras do filho atingiram Adrian mais profundamente do que qualquer golpe físico. Ele ficou paralisado. A sua raiva desapareceu instantaneamente, deixando apenas um vazio que ressoava nos seus ouvidos. Ele olhou para Léo e, pela primeira vez em muitos anos, não viu o reflexo da sua culpa. Não viu uma alma frágil e vulnerável que precisava ser protegida, mas uma personalidade independente. Um pequeno ser humano com uma vontade inabalável. Ele afastou-se de Clara, sem tirar os olhos do filho. Sem se afastar, ficou imóvel contra a parede, a sua raiva dando lugar a uma expectativa tensa, como se ele não fosse mais um acusador, mas um observador prendendo a respiração. Clara aproximou-se de Léo e, sem tentar animá-lo ou convencê-lo, simplesmente sentou-se à sua frente, estendendo-lhe as mãos. "Estou aqui, Léo", sussurrou ela. "Estou contigo." O menino deslizou do sofá para o chão. Levantando a cabeça, ele fixou o olhar no lado oposto da sala, onde estava o pai. Naquele momento, Léo tomou uma decisão. Em vez de olhar para o brinquedo na lareira, ele voltou a atenção para Adrian. "Pai", disse ele. Adriano se mexeu. Léo, apoiando-se nas mãos, reuniu todas as suas forças e fez o que ninguém esperava. Com um esforço incrível, ele se empurrou do chão e se levantou. As suas pernas tremiam como galhos finos ao vento. Ele cambaleou, mas conseguiu manter o equilíbrio. 1, 2, 3 segundos. Ele estava de pé sozinho. Então, deu um passo. Um passo inseguro, como se pudesse tropeçar e cair a qualquer momento. Mas ainda assim foi um passo. E seguiu-se outro. Ele caminhava em direção ao seu pai.
Adrian, olhando para aquele milagre, não conseguiu conter as lágrimas que corriam pelo seu rosto. Não restava na memória um único momento de como ele se lançou para a frente. Conseguiu apanhar o Léo um instante antes de ele cair, apertando-o com força contra si. Nas suas mãos não estava apenas o seu filho, mas o seu próprio perdão. Tu vais, sussurrou ele, quase inaudível, pressionando o rosto contra o cabelo dele. Léo, tu vás. Vou, pai, disse o menino sem soltá-lo, abraçando-o com força pelo pescoço. Adrian ergueu os olhos e viu Clara. Ela estava de pé, ao lado, sorrindo baixinho através das lágrimas. Seu rosto não expressava triunfo, apenas calma e alívio. Quando Léo, cansado mas satisfeito, adormeceu, Adrian encontrou Clara no jardim. Ela admirava as estrelas com admiração. Não sei como expressar a minha gratidão, começou ele, aproximando-se dela. Nem como pedir perdão por tudo. Eu estava cego. Ela virou-se para ele. Não precisa pedir-me desculpa, disse ela. É apenas um pai que ama muito o seu filho. Às vezes, esse amor faz-nos fechar os olhos para o que é mais importante. Tinha razão em tudo o que disse, admitiu Adrian humildemente. Agi por medo, escondendo-o atrás do amor pelo meu filho. Você ensinou não só a ele, mas também a mim sabedoria e coragem. Quero que fique conosco, Clara. Não como uma ama contratada, mas como uma amiga íntima da nossa família. Como uma pessoa que nos deu felicidade e devolveu o nosso filho. Fique em quaisquer condições. No rosto dele, Clara viu um sorriso que, pela primeira vez desde que se conheceram, era verdadeiro, caloroso e aberto. Eu ficarei, respondeu ela laconicamente. Afinal, estamos apenas a começar a trabalhar. 2 anos passaram. Um dia quente de outono inundava de luz dourada o amplo parque da cidade. O barulho das vozes das crianças e o farfalhar das folhas caídas criavam uma atmosfera única. Num dos bancos, em silêncio, com sorrisos nos rostos, Adrian e Clara estavam sentados, admirando o que acontecia ao seu redor. Léo, de 9 anos, já bastante alto para a sua idade, com os olhos brilhando de entusiasmo, corria pelo gramado, jogando futebol com outros meninos. Os seus movimentos, embora nem sempre perfeitos, refletiam a sua energia indomável. Ele ainda mancava um pouco da perna direita, mas isso não o impedia de desfrutar do jogo. Léo corria pelo campo, seus gritos se misturavam com os chutes na bola, e cada gol provocava nele uma tempestade de alegria. Caindo, levantando-se, sacudindo as calças, ele voltava ao jogo repetidamente, como um verdadeiro vencedor. Neste menino cheio de vida e felicidade, refletia-se a essência comum, mas bela, da infância. Adrian Grayson também passou por mudanças. A sua antiga rigidez e tensão constante desapareceram. Ele aprendeu a encontrar paz e a confiar. Confiar no mundo à sua volta. Confiar no seu filho. E confiar naquela que estava sentada ao seu lado. A sua ligação, outrora exclusivamente profissional, evoluiu para algo mais profundo, uma parceria silenciosa e duradoura, construída sobre uma base de respeito mútuo. A bola caiu bem ao lado do banco. Léo correu até ela, todo vermelho e ofegante. "Pai, quero beber", exclamou ele. Adrian sorriu e apontou para uma pequena carrinha onde vendiam bebidas. "Vai lá, campeão", disse ele. "Tu sabes o que fazer." Léo acenou com a cabeça. Tirou do bolso algumas moedas que o pai agora lhe dava regularmente para as necessidades diárias e dirigiu-se para a carrinha. Adrian só lhe restava acompanhá-lo com o olhar. "Às vezes ainda não consigo acreditar que tudo isso realmente aconteceu", sussurrou ele, voltando-se para Clara. "Você só precisava deixar o medo de lado", respondeu ela baixinho, colocando a mão sobre a dele, "e deixá-lo cair para que ele pudesse encontrar forças para se levantar." Adriano apertou a mão dela com mais força. O seu olhar deslizou do filho, que estava meio a escolher um refrigerante, para Clara. E naquele momento, ele percebeu que, naquela noite chuvosa de 5 anos atrás,
ele não tinha perdido tudo. O destino, ao levar-lhe um amor, deu-lhe a oportunidade de encontrar outro e, mais importante, de recuperar o filho. A verdadeira vida deles estava apenas a começar.